Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos a nuestra clase de língua espanhola. Sejam bem-vindos à nossa aula. Aqui é a professora Estefânia. Vamos dar um oi para o Natan? Olá, olá, Natan. Seja bem-vindo à nossa aula. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver quais são os objetivos. Quais são os objetivos da nossa aula? Identificar e analisar informações explícitas e implícitas no texto. Identificar o gênero, sinopse e suas características. Compreender o emprego dos advérbios e suas funções dentro do texto. Entonces, vamos que vamos. Vamos a pensar agora. Já paraste para pensar? Quantos livros leem el mês ou ano? E aí, quantos livros vocês leem? Já pararam? Quantos livros por ano, por mês? Sim? Vamos a seguir? Já paraste para pensar quantos livros leem el mês ou ano? Vamos responder em espanhol. Sempre estou leyendo, de vez em quando leo, casi nunca leo. Casi siempre estoy leyendo, a veces leo, a menudo leo. Certo? A menudo é frequentemente eu leio. Aqui, já paraste para pensar por que ler é tão bueno? Vamos a reflexionar. Por que ler é bom? Vocês sabem me responder? Vocês já pensaram sobre isso? Vamos a ver? Vamos a seguir. Então, te hace mais reflexivo, né? Pensa mais, reflete. Amplia tu vocabulário. Sim, vai ampliar as suas palavras, vai aumentar o seu vocabulário. Entrena tu mente, entrena, você vai treinar a sua mente. Quando a gente tem um livro, o que acontece quando a gente lê um livro? A gente imagina aquela cena, então isso já é um treino, uma ginástica para o cérebro. Bueno, que mais? Te hace mais culto? Sim, você vai ficar mais culto, vai saber mais, conhecer. Incrementa tu imaginação? Sim, incrementa, como eu falei, você vai ler, você consegue até ouvir o barulho da porta, quando algum personagem toca na porta, você fala assim, toque, 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 isso. Previene el Alzheimer. Sabe o Alzheimer? Previne. Vamos a seguir? Agora a gente sabe que muitos livros vão para o cinema. Vamos a ver o que pensamos sobre isso. Los libros en el cine, la ladrona de libros. Hay una estrecha relación entre el cine y el libro y siempre se ha puesto sobre el tapete sobre qué tan fiel puede ser la traslación de una obra literaria al cine, así como el eterno debate entre la influencia que hay entre estas dos corrientes artísticas. Sim, quando a gente fala uma estreita relação do livro para o cinema. Tem pessoas que falam, não, mas o livro é mais fiel, o cinema não. Tem que ler o livro, depois tem que ver o filme, tem que ver o filme, depois o livro. Vamos a ver? Discusiones que cobran actualidad cada vez que se dice que una película está basada en un libro determinado. Sea el de género que sea, puede ser desde la ciencia ficción hasta los clásicos, el debate siempre está y estará aí de maneira eterna. Esse debate sempre vai estar aí, vai ser eterno. Se vale a pena ou não. Tem gente que não gosta, tem gente que critica, tem gente que acha que é interessante. Sí, siempre, por ejemplo, un libro tiene más contenido en la película, hay que cambiar um pouco, hay que cambiar, não tem como ser igual, né? A história vai ser igual, mas tem que ter adaptação, certo? Vamos a seguir? Atividade 2, já que estamos falando de filme, observem essa imagem. ¿Reconoces a estos personajes de las películas? Quais são seus respectivos livros? Então, aqui é o que nós estamos falando. Esses personagens de filme e existem também os livros. Então, quais são os personagens e quais são os livros? São duas perguntas. Espero vocês até daqui a pouco.
aí, chicos e chicas, quais são os personagens e quais são os livros? Vamos a ver. Aqui, la chica ali, Los Juegos del Hambre. Después, Harry Potter, Piedra Filosofal. E por último, El Senhor de Anillos. Certo? Todos esses filmes têm os livros também. De acordo? Vamos a seguir. Del papel a la pantalla. O que estou dizendo? Do papel à tela. Vamos a seguir. Un libro puede tener información extremadamente detallada acerca de la historia o de un personaje. Algo que cuando pasa a su equivalente en la pantalla grande puede perderse. Tá? O que ele está dizendo? Vamos traduzir. Um livro pode ter uma informação detalhada acerca da história e do personagem, que quando vai para a televisão, para a tela, pode perder, porque precisa da adaptação, né? É menos tempo. Sí, vamos a seguir. Pero hay que incluso nos haces olvidar que alguna vez fueron un libro que presenta una versión satisfactoria de los personajes e suas histórias. Sim, que às vezes a gente acaba esquecendo que esse filme é um livro. Sim? Agora, vamos a nuestra segunda actividad. ¿Ya has visto una adaptación del libro en el cine? ¿Qué te pareció? En tu opinión, ¿el libro es siempre mejor que la película? Aí, olha aí, gente. 3 perguntas. Já viu uma adaptação de um livro no cinema? O que você achou? O que você pensou? Gostou? Na sua opinião, o livro é sempre melhor que o filme? Pensem aí e escrevam. Espero vocês daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, responderam? Vamos ver a resposta. Uma possível resposta. ¿Ya has visto una adaptación del libro en el cine? ¿Qué te pareció? En tu opinión, ¿el libro es siempre mejor que la película? Bueno, ciertamente para mí el libro es mejor, pues los detalles son mayores y más intensos, o sea, la lectura es más rica. En la película el libro es adaptado a un lenguaje distinto, pero pienso que es importante conocer la obra original. Está falando o quê? Que o livro é melhor, pois tem mais detalhes, são maiores, mais intensos, a leitura é mais rica. No filme, o livro é adaptado a uma linguagem distinta. Penso que é importante conhecer a obra original. ¿Cierto? Y vamos seguir a continuación de la respuesta. En su adaptación, para hacer una comparación entre ellos, he leído La ladrona de libros y he visto la película. En la peli no hay la escena, por ejemplo, del robo de la bicicleta praticado por Liesel e Rudy, creio, por conta do tempo da película, né? Então, aqui está dizendo o quê? Que na adaptação, vou fazer uma comparação. Eu li A Ladrona dos Livros e vi na película que não passa a cena do roubo da bicicleta. Creio que por conta do tempo, né? Que eu falei para vocês, o tempo da película e também do filme é outra linguagem, certo? Aí, agora vamos conhecer a sinopsis. O que é sinopsis? La ladrona del libro, basada en la novela de Marcus Zucchi. La ladrona de libros cuenta la historia de Liesel Maminger, una niña de 9 años adoptada por una familia obrera alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Ayudada por su padre adoptivo, la joven aprende a leer y compartir libros con sus vecinos y con Rudy, un hombre judío que vive escondido en su hogar. Ela começa a aprender a ler, ¿no? ¿Sí? La joven aprende a leer y compartir libros con sus vecinos y con Rudy, un hombre judío que vive escondido en su hogar, pero el partido de Hitler es muy poderoso y cada vez son más los adeptos que se unen a su causa. La niña logra distraerse de los bombardeos con la lectura de las novelas que roba. Sin embargo, será la historia que ella misma está escribiendo la que le salve la vida. Então, é um momento difícil, né? Da Segunda Guerra Mundial, do Hitler, certo? Então, aqui o que a gente viu? A gente leu a sinopse da obra da Ladrona de Livros, tá? O que é? É uma palavra que procede do latim. Se trata del resumen o sumario de una obra creativa, un libro, una película, etc. ¿Tá? É o resumo, tá? É o resumo. Bueno, la sinopse, por lo tanto, aporta una idea general con los aspectos más revelantes del tema a tratar. Cuando se refiere a una obra, no suele incluirse información del desenlace para que el espectador o lector tenga la oportunidad de descubrirlo por si mesmo, ou seja, é um resumo das questões mais importantes que está acontecendo, que vai acontecer naquele filme, lógico, sem contar o final do filme, mas que vai chamar a atenção. Nossa, que interessante, vou ver, vou assistir esse filme, certo? Bueno, já falamos do gênero textual, agora vamos analisar a língua. Que são os advérbios? Los adverbios son palabras invariables utilizados para modificar los sentidos de los verbos, de los adjetivos y de los otros adverbios. Quais são os advérbios? Tem advérbios de afirmação, intensidade, dúvida, lugar, modo, negação, ordem e tempo. Vamos a seguir? Aqui, um exemplo. Ciertamente para mí el libro es mejor, pues los detalles son mayores y más intensos, o sea, la lectura es más rica. O que nós temos aqui? Um advérbio de afirmação, certamente, e advérbio de intensidade, mais e mais, que é mais, certo? Aqui, advérbios de frequência, nós temos sempre, casi sempre, a menudo. Sempre leo primeiro o livro e depois sua adaptação em cine. Sempre leio o primeiro livro.
Depois, quase sempre vejo películas, frequência. A menudo, que é frequentemente. A menudo vejo películas de terror, frequentemente. Certo? Aí nós temos de vez em quando, quase nunca, a vezes, ainda nos advérbios de frequência. A vezes vejo uma película adaptada de um livro. Às vezes vejo um filme adaptado. De vez em quando leio novelas. De vez em quando leio novelas. Quase nunca vejo películas, solamente seriados. Quase nunca vejo filmes, só séries. Certo? Aí nós temos aqui advérbios de afirmação. Vamos ver? Sim, claro, certamente, certo também, já, exato, desde logo, por supuesto, é certeza, em efeito. Vamos a ver aqui? Exemplo, sim. El libro es mejor que la película, sim. Claro que el libro es mucho mejor, claro. El libro es muy bueno y la película também, tá? Então, aqui vocês conheceram os advérbios de afirmação. Vamos a seguir? Aqui, vamos a la actividad 3. Mira el anuncio de La Ladrona de Libros. En este cartel no hay una fecha de estreno. ¿Por qué se sustituyó la fecha? ¿Por qué te parece que passou esto? Então, observem. Tá? Aqui está o cartaz, daí está lá, ladrona de livros, e tem el valor de las palavras e proximamente. Então, respondam, por que substituiu a fecha? A fecha é data, tá? E por que passou isso? Por que vocês acreditam que passou isso? Por que eles fizeram assim? Certo? Aguardo a resposta de vocês.
E aí, chicos e chicas, pensaram? Tá? Por que será que eles substituíram a data por essas expressões, o valor das palavras e proximamente? Vamos a ver? Aquí. Posible respuesta. Mire el anuncio de la ladrona de libros. En este cartel no hay una fecha, que es data, de estreno, de estreia. Porque se sustituyó la fecha. ¿Por qué te parece que pasó esto? Respuesta posible. En lugar de la fecha está el adverbio próximamente. Esto, próximamente, está chegando, está chegando. Posiblemente lo pusieron, pues todavía no había una fecha cierta de estreno. Exatamente, eles colocaram porque provavelmente não tinha data ainda. Mas estava chegando, daqui a pouco, proximamente. De acordo, chicos? ¿Cierto? ¿Alguna duda? ¿No? Terminamos nuestra classe. O que nós vimos? O que nós aprendemos? Reflexão sobre os livros que são adaptados para o cinema, gênero, sinopse e suas características, emprego dos advérbios de frequência e afirmação e suas funções dentro do texto. Dale, vamos? Entonces, hasta la próxima, chicos.